Queria cumprimentar aqui todos vocês, eu acho que a plateia que nos assiste aqui, mas principalmente os candidatos a vereador. Eu acho que hoje é um dia muito especial na vida de quem toma a decisão de ser candidato. Hoje é como se fosse o dia do parto, o dia que a gente nasce, o dia da convenção, é quando passa a valer de fato a chapa oficialmente. Alguns aqui devem ter disputado eleições já, outros não, e eu tenho certeza que queria começar com essa mensagem especial a vocês, que serão os próximos 3 meses e meio, serão meses, acima de tudo, de muito aprendizado e de muito enriquecimento pessoal, porque vocês vão ter a fantástica oportunidade de estar próximo daquilo que é mais fantástico, que são outras pessoas, que são seres humanos, que são agentes da nossa cidade. Então, meu cumprimento especial a todos os candidatos a vereador aqui. Queria saudar o Percinoto, meu amigo Conde Bittencourt. Eu acho que no dia 1º de janeiro, e aqui eu não estou falando nada, porque eu sei que cada dia é mais plural nesse caso do outro lado da poça, mas quem sabe a gente se encontra com o Marquinho no meio da Bahia, tá certo? Salve de palmas, ninguém puxa a mão do deputado aqui, eu sou uma nessa, então salve de palmas do deputado aqui. Eu fui tão estimulado assim que eu não consegui deixar passar a ideia do que eu estou pensando aqui, mas tudo bem. Para salvar o problema, eu deixei mais aqui que Queria saudar aqui o Osvaldo Siqueira, a Norma Reis, o Guilherme Ribeiro, o Aécio Francio, meu amigo Raul de Oliveira. Eu vou te levar na nave do conhecimento, da Praça do Conhecimento, que eu acabei de inaugurar agora em Padre Miguel. A Amando Marques, de Juan Cavalcante, a Gabriela, o Gato, Paulo Meirelles, enfim, todos aqui que compõem a mesa, o deputado Rodrigo Beto que me acompanha. O Unis deve estar chegando aí, enfim, marcaram um ponto de encontro, ele foi para um lugar, acabei indo para outro. Está na clandestinidade. Está na clandestinidade, como comunista público. Mas deixa eu fazer algumas breves e rápidas reflexões aqui, porque, na verdade, nós estamos aqui celebrando uma aliança. O PPS passa a apoiar a minha candidatura com essa convenção aqui de hoje, e, portanto, se consolida aqui, se formaliza aqui uma aliança política. Para políticos sérios, como é o caso dos dois que me antecederam aqui, do Conde e do nosso presidente Percinoto, é sempre muito desconfortável, principalmente no clima brasileiro, a gente falar de alianças. A gente começa a falar de alianças se explicando, dizendo aquilo que a gente não pediu. Eu não sei se vocês notaram, mas ambos fizeram referência ao que eles não pediram. Porque a gente está deixando, isso é que eu quero chamar a atenção, dando um puxãozinho de orelha do meu amigo Conde e do meu amigo Percinoto, a gente está deixando, Mas aceitamos, esse jogo pesado que as pessoas têm feito contra a política tomarem conta da nossa alma e das nossas mentes. A política não é necessariamente o lugar de delinquentes. A política não é necessariamente o lugar de pessoas que querem fazer o mal. Ao contrário. Ninguém está no sábado de manhã, numa convenção partidária, ninguém vai passar 3 meses e meio igual um desgraçado, porque sofre mesmo, Padre Omar, se me cumprimentar, que nos abençoa, passa 3 meses e meio com panfleto, ouvindo desaforo, sorrindo o dia inteiro, sendo cobrado, as pessoas reclamando, falando, porque está com má intenção. As pessoas estão aqui, esse partido se construiu, sobreviveu a 2 mandatos na Câmara de Vereadores sem vereador, e recebe não sei se usou a expressão, eu gostei da expressão abandono, para não usar uma expressão mais dura, é abandonado, mas não perde a capacidade de se reconstruir, vai se reconstruir nessa eleição. Mas a gente tem que entender que a política não é ruim. Fazer aliança, está aqui, eu sou prefeito da cidade do Rio de Janeiro, hoje, sou prefeito. Essa cidade é uma cidade que vai da reta de João 23 Santa Cruz até Paquetá, vai da Pavuna até a Barra da Tijuca. Por mais que eu possa ser amplo, por mais que eu possa entender de um monte de coisa, é impossível, é inviável, é inimaginável que eu consiga representar todos os interesses de uma cidade tão diversa, tão complexa como o Rio de Janeiro. E como é que a gente constrói a representatividade desse jogo de interesses?
e de complexidade e diversidade de uma cidade como o Rio de Janeiro? É fazendo aliança política. É fazendo aliança política transparente e aberta, para quem quiser ver, com as coisas bem claras. O PPS, aí eu quero deixar isso aqui muito claro, e numa aliança política vai ter, como qualquer, juntou mais que 10, é ruim de não ter um esquisito no meio, que às vezes a gente fala assim, poxa, né, será? Então é óbvio que numa aliança como a gente está construindo, vai ter gente que a gente gosta mais, gente que a gente gosta menos, gente que a gente pensa mais igual, gente que a gente pensa menos igual, gente que a gente pensa muito diferente, gente que a gente pensa menos diferente. Eu e o Conde não pensamos igual. Claro que não. Mas isso jamais impediu, mesmo no momento que, como disse o Conde aqui, o PPS decidiu apoiar a candidatura do meu adversário de 2008, adversário que eu respeito, estou dando graças a Deus que ele me acreditado. Essa graças a Deus, amém, eu não tenho problema, funcionário. Enfim, eu falei isso para ele, eu sou bom treinado, eu também queria que ele estivesse aqui no meu aniversário. Eu gostava, hoje eu tive com a Fernanda Torres, aí ela me fez uma pergunta que foi a fofoca. Ela fez a pergunta a Veja, fez a entrevista, Veja aí, com os candidatos a prefeito, e na época eu fiquei tiririca com a Fernanda Torres, que a pergunta dela para mim foi o seguinte, no segundo turno: você não tem vontade de botar no Gabeira? Eu falei, quase que eu tinha, né? Porque eu acho que o Gabeira é um cara, foi muito interessante. Mas enfim, tirando aquilo, né? Eu acho que é o seguinte, quer dizer, a gente, mesmo nesse momento, a gente já vai deixar de se respeitar, se tratar com, né, com admiração, eu diria. Eu percebo a admiração, você percebe a admiração que eu tenho comigo, como ele deve perceber a admiração que eu tenho pela postura, pelo mandato dele. E é assim que a gente vai conseguir. O PPS, a aliança do PPS, ela traz um monte de mensagem para a minha eleição. Isso é que vocês têm que entender. A mensagem que ela traz é de que pessoas que em 2008, é isso que eu quero dizer por aí, eventualmente não achavam que a minha proposta era melhor para a cidade, hoje, depois de passar 3 anos e meio, admitem que a gente tem feito muito bem a nossa cidade. Isso é que é importante. Em tudo, não, imagina, nem minha mulher acha que cada vez eu sou tão bronco, minha mãe me reclamando de mim, enfim, como é que vai ser o PPS que vai achar que eu sou o mais perfeito do mundo? Não é assim, nem eu quero isso, nem eu estou aqui para buscar a perfeição, quer dizer, claro que eu quero acertar sempre, mas a gente erra também. Mas eu acho que esse reconhecimento é que vale muito, é o reconhecimento de um partido que tem uma história construída na democracia brasileira, na democratização do país, que é uma história que não é qualquer partido que tem, né? Com suas mudanças, com as suas transformações, com a sua capacidade de se reinventar, né? Entendendo o mundo que muda em volta da gente. É isso que o PPS significa, um partido de gente ética, de gente séria, de gente trabalhadora, um partido que tem posições firmes, é um partido, perdão, que tem lá uma figura como o Roberto Freire, que é uma figura que a gente respeita muito, ou seja, para mim é uma enorme honra, um enorme prazer poder estar aqui construindo essa aliança com o PPS. E eu, quando a gente fala de história de governo, é que eu vou governar sem os meus aliados. Eu me lembro no segundo turno de 2008, eu tive muito apoio de partido aliado. E uma das acusações que eu sofri era essa. Isso vai ser uma política só, vai entregar o governo para esses, para esses partidos aliados. Hoje, vou ficar capaz de querer dizer a mesma coisa, só que tem uma diferença. Eu estou há 3 anos e meio na prefeitura e eu fiz um governo com alianças e isso não significou que eu tenha constituído a prefeitura. Sei lá, o Partido dos Trabalhadores faz parte do meu governo, secretário de Educação, o deputado pode militar. É um cara que eu respeito, é um homem sério. O outro que está aqui é meu secretário de Assistência Social, é um deputado federal do PMDB, é um cara sério, e por aí vai, em outras áreas do tempo político. Está lá a Cláudia Coxinha, Educação, dando um show de bola, esperem a idade da Prefeitura do Rio, para vocês verem agora o que vai vir. Está lá o Lange, na Secretaria de Saúde, espalhando a Clínica da Família por essa cidade, está lá o Sansão, representando a Secretaria de Transporte. Ou seja, você não precisa, porque vai fazer político, aliança política, não significa que você está entregando a mão de se roubar. Não é isso a aliança política. Portanto, eu exijo o PPS no meu governo, eu quero o PPS no meu segundo mandato, governando junto comigo para trazer a experiência do PPS, para que a gente possa
construir as coisas, eu acho. E aí, entrando aqui um pouco na eleição de vereadores, entenda o seguinte, vou dar uma notícia. Atenção, não fiquem chateados, a maioria de vocês não vai se eleger. Agora, primeira coisa, depois dessa má notícia, a primeira coisa é o seguinte, a diferença entre o que vai se eleger e o que não vai, em geral, é um pouquinho só de moda. Então, se tiver um dia com sono, cansado, com dor de cabeça, de mau humor, e não puder ir numa reunião, esquece o sono, o cansaço, a dor de cabeça, o mau humor, e vai para a reunião, tomar 2, 3 gotinhos, porque é isso que faz a diferença na hora da eleição. A diferença entre o que foi eleito e o primeiro suplente tirar essa coisa assim, é para o cara ficar com raiva mesmo. O cara quer matar, quer se matar. Perdi porque ele tinha 20 votos a menos, 30 votos a menos, 40 votos a menos. Então, primeira coisa que eu queria falar depois dessa notícia é isso. Tratem de trabalhar muito para vocês estarem na categoria daqueles que vão ser eleitos. A segunda coisa que eu quero dizer, o processo político não é só vitória eleitoral. Ele também é feito de vitória eleitoral, ele também é feito de mandatos. Mas aqui também novas forças políticas dessa cidade vão estar se revelando. Oi? Se a gente tem aqui um sujeito que é uma liderança na Vila Aliança, ele vai ter 20% dos votos para vereador da Vila Aliança. Mas o sujeito foi o rei da Vila Aliança, mas não conseguiu se eleger. O que vocês acham que o prefeito do Rio de Janeiro, vendo essa liderança surgindo ali, vai fazer? Esse cara vai ser o cara que vai representar os interesses da prefeitura da Vila Aliança. Porque ele mostrou a liderança aqui, mostrou a força. Você tem, sei lá, alguém aqui que representa uma categoria profissional, um sindicato, algum segmento. Aí o sujeito daquela categoria profissional tem 90% dos votos. Não se elegeu. Na hora que a gente vai negociar com aquela categoria profissional, quando estiver na prefeitura, a gente vai negociar através dessa liderança, ou seja, um processo político. O processo político permite o surgimento de lideranças. E essas lideranças vão sendo construídas e vão se consolidando para lá na frente do seu mandato. Alguns terão, outros não. Faz parte, mas todos nós podemos ajudar a transformar a política. Eu quero que vocês tenham muita tranquilidade e caminhar do nosso lado. Eu quero que vocês tenham convicção de que a gente está fazendo uma enorme transformação nessa cidade, principalmente para as pessoas mais pobres, principalmente para as áreas que mais precisam. Nós estamos mudando a lógica de educação nessa cidade, abrindo 30 mil vagas em creche, a mesma quantidade de vagas que foram criadas, foi criada ao longo da história dessa cidade. Saiu de 3,5% de saúde da família, fomos para 35%. Mais de 2 milhões de cariocas sendo atendidos pelo programa de saúde da família com as clínicas da família. Temos 5 hospitais novos na cidade, que inauguramos semana passada. O Hospital Pedro II de Santa Cruz, o primeiro da Prefeitura na Zona Oeste. Inaugurando o BRT, que é transporte de alta capacidade para dar dignidade à população dessa cidade. Transcarioca, Transoeste pronta, Transcarioca pleno vapor, Transolímpica começando agora, e a Transbrasil vindo aí, tudo com muita transparência, aliás, que é importante. É um governo sem escândalos, ninguém aqui vai se envergonhar dessa daquela atitude do meu governo. Manda vir, quem fica essa história do jeito que está na oposição e que nunca foi governo, dizer que é honesto, até minha mãe pode dizer, agora ela nunca governou nada. Nós estamos na Prefeitura do Rio há 3 anos e meio, já fui secretário 2 vezes, já fui subprefeito, deputado, vereador, e quero ver quem fala alguma coisa, quem mostra alguma coisa da nossa conduta, da maneira como a gente vem governando, como a gente vem fazendo as coisas da cidade. Então o que eu quero é que vocês tenham muita convicção de que essa aliança é uma aliança importante para mim como prefeito, para o nosso governo, para a maneira como a gente vai conduzir o segundo governo, num momento fantástico do Rio. Essa é a grande hora da virada do Rio. O Monte vai ser candidato a prefeito em Niterói. A gente sabe quem é carioca, que se acostumou a ouvir, isso é mérito do teu grupo lá, do teu prefeito, ao longo desses últimos anos, se acostumou a ouvir o seguinte: Niterói está com o melhor índice de qualidade de vida do Brasil. Niterói está evoluindo. A saúde de Niterói é um exemplo para o Brasil. É isso que a gente ouviu a vida inteira. É isso que a gente ouviu a vida inteira. O Rio é vergonha para tudo. Sempre. Eu fui deputado federal, chegava lá em Brasília, era exemplo de coisa ruim para tudo. A gente está vivendo um momento em que essa cidade vira essa página, para de olhar para trás, para de olhar para o passado, para de olhar para aquilo que já foi, deixou de ser,
para de chorar, de ninguém, de lamuriar, e olha para frente, olha para o futuro. Quando a gente fala de Olimpíadas, de Copa do Mundo, esse negócio todo que tem, a gente tem que pensar que é o seguinte: essas são enormes oportunidades para a gente fazer essa virada. E essa virada não vai ser um ano só que vai fazer. Isso é uma coisa que eu aprendi, é isso. Né? Não sou eu que vou fazer sozinho. Eu posso ter sim a capacidade de juntar essas diferentes forças políticas para que a gente possa fazer essas transformações. Eu quero estar lá no PPS nessas transformações, quero estar lá dos vereadores do PPS que vão se eleger, desejar boa sorte. Vocês vão contar sim, eu acho que eu disse isso, com a estrutura da campanha majoritária para poder viabilizar a campanha, para poder fazer aquilo que é necessário fazer no processo eleitoral. Ninguém aqui é inocente, todo mundo sabe aqui como se viabiliza, como se faz uma campanha, e essas atividades vocês podem ter. A gente está terminando de montagem de comitê central, essas coisas, para botar essa campanha na rua, até porque eu vou estar mais mobilizado. Eu sou prefeito, não dá para ficar quicando por aí. Vou precisar muito dos vereadores do PPS para levarem as nossas propostas, o nosso projeto de defesa, do que a gente vem fazendo. Nós vamos enfrentar forças que a gente não subestima, que já comandaram essa cidade, esse estado, forças que já comandaram essa cidade, esse estado. Além de sensacional, que 16 anos passaram no estado, na prefeitura, brigando. Aí quando tinha a chance de fazer as coisas, né, para melhorar a vida das pessoas. Aí daqui a pouco eles sabem que o governo resolve se juntar agora. Enfim, o capeta com coisa ruim. Enfim, mas é isso que a gente vai tratar. Mas não é gente boba, a gente sabe fazer política. Tem gente que tem controle da negação da política, tem deputado experiente, tem deputado experiente. Então, a última pessoa do mundo achar que tem eleição resolvida sou eu. Vamos trabalhar muito, para que vocês possam marcar a liderança de vocês, conquistar o mandato, que a gente possa continuar fazendo as transformações que a nossa cidade precisa. Eu queria dizer que para mim é uma alegria enorme, de verdade, Conte, a gente poder estar aqui hoje, nesse dia, Nilo Tercinoto, construindo, consolidando essa aliança. Eu corri atrás desse cara pra caramba, você não faz ideia. Você não faz ideia que eu tive que conversar com essa gente para ganhar esse apoio. Mas conversei muito. O partido mais afrescado para fazer apoio é esse. Agora eu quero saber por quê. Porque o Conde fica aqui fica com vergonha de fazer acordo político achando essas coisas. Então eu quero dizer o seguinte: para mim é uma alegria muito grande eu estar aqui nesse dia hoje, né, de cabeça erguida, olhando para os companheiros do PPS, dizendo: nós vamos juntos, continuar lutando no Rio de Janeiro, se Deus quiser que surja uma aliança para muito tempo na política. Viva o PPS! Viva o Rio de Janeiro!